fukushi, advérbios. Minasan, konnichiwa. Na aula de hoje nós temos como alvo compreender o que são advérbios e entender as possíveis combinações dos advérbios. Bem, os advérbios tratam-se de palavras que são adicionadas a outras palavras para qualificar ou intensificar seu sentido. Verbio, palavra ou vocábulo. Ad, adicionado a, ao lado de. Tá, gente? Então, advérbio é a palavra que vai intensificar e qualificar ainda mais. Ok? Um adjetivo, um objeto. Ok? Os advérbios, como o próprio nome já diz, adiciona, auxilia as palavras. Tá? Podem detalhar ou intensificar o sentido de outras palavras. Bom, como o próprio nome japonês diz, fukushi, fukushi, shi, classe de palavras, né? Fuku wa adiciona, auxilia. Tá ok, gente? Então são palavras invariáveis também, tá? Elas não possuem flexão. Elas não podem ser flexionadas. Simples, né? Embora tenha um número grande, tá, gente? Tem bastante advérbio. Bem, para darmos mais sentido às ações, ora para enfatizar seu estado ou processo, utilizamos palavrinhas que intensificarão o sentido. Para estas chamaremos de intensificadores. Por exemplo, bagagem pesada, se eu quero intensificar que está muito pesada, aí está. Nós temos um intensificador, muito. Bem, em japonês será o mesmo. Nimotsu, omoi nimotsu. Se eu quero intensificar, o intensificador virá antes do modificador. Totemo omoi nimotsu. Totemo omoi nimotsu. Tudo bem, gente? Tá aí, são os intensificadores. Para darmos mais sentido às ações, ora para enfatizar o estado ou processo, tá? Não só objeto, mas também um verbo. Por exemplo, come. Come vagarosamente, come rapidamente, come demasiadamente. Tá? Então, vagarosamente, rapidamente, demasiadamente, nós temos intensificadores. Note que, além de enfatizar, ele expressa o estado, a forma de como, né, gente? Bem, em japonês também, por exemplo, taberu. Se eu quero intensificar esse verbo, eu posso também utilizar yukkuri taberu, comer vagarosamente. Hayaku taberu, comer rapidamente. Takusan taberu, comer bastante ou comer demasiadamente. Então, em japonês, os intensificadores virão antes do verbo. Bem, dentro de nossa gramática, os intensificadores, então, como eu havia dito, eles não possuem flexão, forma longa, forma curta, nada disso, tá, gente? Porque eles não são igual o mexe, né? O verbo. Malemar podemos utilizar a cópula, tá ok, gente? Dentro de cópula, em alguns casos, a gente pode usar o des, mas é raríssimas exceções. Isso vai ser apresentado para vocês. Os intensificadores, bem, temos como principais informações da oração, como havia já expresso, o sujeito, que diz respeito ao agente ou tema da oração, o objeto direto, que diz respeito à informação que responde ao verbo, a pergunta o que, comeu o que, fez o que, estudou o que, viu o que, assim. Depois o objeto indireto diz respeito à informação que responde ao verbo, a pergunta para quem ou de quem. Tá ok, gente? As informações restantes serão os advérbios. Todas as restantes informações são chamadas de advérbios.
nós temos advérbios os transpositores de informações, que completam o sentido do verbo de alguma informação que está fora da oração. Depois nós temos advérbios de tempo, que completam as informações do verbo que referem-se a tempo. Depois, local, completando as informações do verbo que referem-se a local. Advérbios de quantidade, completa as informações do verbo que referem-se a quantidade. E por fim, advérbios de qualidade, completa o sentido de qualidade de algo, ou estado, né? Forma de alguma coisa. Fukushi no kumiawase. Compondo orações com os advérbios. Bem, como advérbio nós temos mada, mada, nico nico, nico nico, sugoku, sugoku, totemo, totemo, chotto, chotto. Por exemplo, só alguns para vocês terem breve noção, tá? Então, mada, nico nico, sugoku, totemo, chotto. São alguns poucos dos advérbios escolhidos para apresentar para vocês. Eles podem assumir tanto o papel de miolo como também de casca. Vamos ver no papel de miolo como é que ele fica. Jugyou wa mada desu. Jugyou wa mada desu. Quer dizer, mada desu ainda não está na hora, ainda não começou nesse sentido, tá, gente? Então, jugyou wa mada desu. Jugyou wa mada desu. Mada desu. Note que aqui ele está sendo utilizado como miolo, então ele pode ser utilizado junto com a cópula, né? Tá ok? Então nesse caso, mada janai, mada data. Bom, em alguns casos necessários a gente pode flexionar ele, mas são poucos casos, tá? Tá ok, gente? Depois podem também ser casca. Nico nico. Waraimasu. Nico nico, alegremente, tá, gente? Esse tipo de, bom, é chamado de anomatopeias em português. Anomatopeia, existem dois tipos, isso a gente pretende apresentar para vocês numa aula apenas só disso. Não se preocupe. Nico nico não é o som, é o estado, a forma com que você sorri. Tá ok, gente? Isso em português não existe. Em alguns casos nós temos algumas equivalências. Sorrir alegremente fica estranho, na verdade. Ninguém sorri tristemente, né? Ou sorri, talvez. Mas assim, o mais equivalente a gente vai buscar apresentar para vocês. O que não tiver, a gente vai falar, não existe. Mas tem sempre uma equivalênciazinha. Sempre tem que ter, né? Ok, gente? Então vamos lá. Nico nico waraimasu. Nico nico waraimasu. Nesse caso aqui você note que ele não tem partícula. É uma omissão, né? Tá ok, gente? Depois nós temos ele como casca. Como casca temos, por exemplo, Sugoku hayai jitensha desu. Jitensha desu. Bicicleta, né? Jitensha desu. Hayai jitensha desu. Uma bicicleta rápida. Hayai jitensha desu. Hayai jitensha desu. Se eu quero intensificar, então, Sugoku hayai jitensha desu. Sugoku hayai jitensha desu. Tá ok? Então, os intensificadores eles virão antes de tudo, tá, gente? Pom, 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 nossa casca externa. Tá ok? Depois nós temos, por exemplo, como casca Totemo furui jitensha desu. Jitensha desu. Furui jitensha desu. Uma bicicleta velha. Furui jitensha desu. Totemo furui jitensha desu. Totemo furui jitensha desu. Uma bicicleta muito velha. Tá ok, gente? Depois o exemplo de Chotto furui jitensha desu. Chotto furui jitensha desu. Furui jitensha desu. Chotto furui jitensha desu. Uma bicicleta não tão velha, né? Um pouco velha. Tá ok, gente? Então esses foram os advérbios. Espero que tenha sido possível compreender o que significam e para que serve.
e como vão ser utilizados a gente vai ver aos poucos nas nossas aulas. Não se preocupe, em breve nós retornaremos a falar sobre os fukushi, os advérbios da língua japonesa. Então, yoroshiku onegai itashimasu. お疲れ様でした。Na próxima aula, veremos sobre os níveis de linguagem.